bom dia. Nessa manhã eu venho aqui contar um pouquinho do meu testemunho. Me chamo Natália, hoje eu sou diaconisa, sou batizada tem mais de 20 anos, mas casei com meus 17 anos, 17 para 18 anos, muito jovem. Eu precisei passar por grandes desertos para entender o que é, quem é Deus. A palavra de Deus nos fala que Ele restitui todas as coisas. Mas nós não acreditamos quando passamos pelos desertos, pelos vales, pelas decepções, pelas tristezas da vida. Casei com um rapaz muito bom, um homem trabalhador, honesto, que sempre tentou, lutou para ser melhor. Mas diante ao seu crescimento, né, a sua vida, ele teve grandes amizades, mas se intrometeu com muitas coisas que não deveria. Quando a gente é jovem, a gente acha que tudo a gente pode, né? Somos fortes o suficiente para suportar, para beber, para o nosso organismo estar forte. E vem a mão do inimigo trazendo todas as ofertas possíveis. E infelizmente ele entrou por esse caminho. Entrou pelo caminho da bebida, entrou pelo caminho da droga, aonde eu entrei na vida dele. Mas eu entrei nova, demais, uma menina que sempre teve de tudo, desde o seu nascimento. Até hoje eu não posso reclamar, porque se eu precisar eu tenho pais abençoadores na minha vida. Eu sou privilegiada a isso. A minha vida, ao decorrer do meu casamento, foi momentos muito difíceis, que eu não gosto nem de lembrar. Mas é necessário a gente ver aonde o Senhor nos tirou, né? Aonde a gente chegou, aonde tudo aconteceu e até onde Deus tem trago a minha família. Então, sobre a palavra de restituição, ela é muito forte e só entende quem vive o processo, suporta o processo para alcançar o propósito de Deus. Uma coisa eu sei, pegamos lutas com as nossas mãos quando não somos obedientes ao Senhor. Casei aos 17 anos, sem nenhuma necessidade. Não casei grávida, casei porque eu amei o meu esposo. Namoramos 6 meses somente. Ele me conhece desde neném. Ele é mais velho que eu, 11 anos. Não tem aparência de ser mais velho assim, mas eu e ele falamos assim, vamos casar, porque eu morava em Teresópolis e ele em Minas. Então a gente não queria ficar longe um do outro. Aí a gente vai entendendo que às vezes a falta da espera, de esperar o tempo de Deus, a desobediência ao Senhor em fazer as coisas atropeladamente, nos resulta muito choro, muita dor. Ao casar, passou um tempo, eu falei assim, poxa vida, acho que eu não deveria ter casado, casei muito nova. Mas quando eu casei, veio uma missionária. Essa missionária não está entre nós mais, mas eu recordo de cada palavra. Por isso que se fala que quando Deus utiliza alguém, aquela palavra ela entra no coração da gente e ela faz morada. Eu me recordo que ela falou para mim bem assim, eu vejo o teu convite de casamento, Natália, rasgado. E você vai passar por grandes provações. Mas esse que está vindo aí é para que você cuide dele. Olha, aquilo para mim foi uma palavra que veio assim,
Eu sei o que vem por aí. Ponto. Casamos. Minha virada para casamento, da noite pro dia, já foi uma luta muito ferrenha. Tinha familiares dele que não queria o casamento. Entrei numa batalha espiritual, física, mental, emocional. E foi se passando. Passou-se 6 meses. E eu respirava e falava assim, passou-se 6 meses. Será que eu vou chegar a 1 ano? Essa era a minha pergunta. Foram muitas guerras, irmãos. Era muita briga. Era muita briga. Brigas terríveis. Eu não tinha sabedoria. Eu tinha sido batizada com meus 15 anos. Mas depois eu me afastei. E eu falo que o convencimento te faz achar que é crente, mas não te faz ter mudança. E eu me batizei nova, porque eu já tinha aqui dentro que eu queria servir a Cristo. Eu ia para a igreja pequenininha com a minha tia Flavita. E ali eu ia, minha mãe nem era, meus pais não eram evangélicos. E eu ia, eu já tinha semente aqui, ó. Eu sabia que eu era escolhida do Senhor. Mas eu não sabia o que eu iria viver na vida. Eu não sabia quais eram os pedaços, os percalços da vida que eu iria precisar para que eu pudesse chegar hoje. Quando eu tinha esses altos e baixos na igreja, eu falava assim, para me ficar dentro da igreja da forma que eu estou, eu saio. Porque eu não vou ficar utilizando o nome do Senhor para ficar, brincando com o nome de Deus. Então eu saio, Senhor. Eu fui o filho pródigo. O Senhor falou, peraí, então tu quer? Então vai. É isso que você quer viver. É isso que você vai passar. Mas não reclama. E assim foi indo a minha vida. Eu ia para a igreja e saía da igreja. Eu ia para a igreja e eu saía da igreja. Quando eu via que o santo estava melhorando, eu começava a ir na igreja. Daqui a pouco eu via que ele estava piorando e eu saía da igreja. O vício da bebida e do alcoolismo é a pior coisa que tem na vida. A pessoa quer até sair de lá, mas ela não tem força. Só que eu não entendia. Eu achava que é sem vergonha. Entrou porque quis, sabe porque quer. E eu ouvia pessoas falando. Ele não sabe porque ele não quer, ele quer continuar nisso. Até durante um tempo, você que vai ouvir esse testemunho, eu também achei. Poxa, a pessoa entrou porque quer, eu bebi tanto, eu fumei. Eu tive vidas assim que prazerosas no mundo, eu comecei e terminei. Então ele também tem que fazer. Só que sabemos que nós somos únicos e cada um de nós temos as nossas fraquezas, nossas limitações, temos um organismo, uns são mais resistentes, outros são menos, e o emocional, a vida. O que leva às vezes uma pessoa chegar ao ponto de se jogar totalmente a um vício? Por quê? O que houve com ele? E assim foi passando, irmãos. 1, 2, 3. Mas voltando um pouquinho. Eu engravidei com 19 para 20 anos. E o meu primeiro filho, meu primogênito, nasceu. Achei que seria ali começar uma transformação. Mas não transformou. Descobri o quê? Homem não é transformado por gestação. Mas eu não posso reclamar. É um super pai, sempre foi. Um super herói. O que ele podia fazer, ele fazia. Mas infelizmente, quando bebia, acabava ele. Nunca fui agressivo. Sempre fui uma pessoa boa.
mas tinha essa doença, que eu descobri que era uma doença a partir do momento que eu vi ele relutando contra ele mesmo. Quando eu comecei a ver que ele estava ficando doente e ele melhorava um pouco e daqui a pouco voltava de novo. A dependência química, independente se é álcool, se é droga, o que for, ela vira uma doença a partir do momento que ela está muito tempo dentro do teu corpo. E ali eu comecei a ver que eu estava tratando com uma pessoa doente e não somente com uma pessoa sem vergonha, entre aspas. Mas eu sofri muito. Desistência era o que mais estava escrito na minha testa. Todos sabiam que a minha vontade era jogar a toalha. Eu não estava aguentando mais. Passei por sufocos. Passei por grandes tribulações. Passei por quase faltas de mantimentos. Só não tive falta total porque eu tive pais que me ajudaram muito. Mas eu também. Sempre fui uma mulher que tive tudo para ser mimada demais. Porque eu tive, como eu sempre falo, eu tenho pais abençoadores. Mas eu saí do lugar. Eu fazia salgadinhos, fazia sorvetes, fazia picolé, fazia tudo. Fazia unha, como até hoje eu faço. Fazia de tudo para não deixar faltar nada dentro da minha casa. Mas o meu esposo também, ele lutava. Ele saía, ele ia para o trabalho quando ele tinha força, mas vinha a bebida, pronto, eu deixava mal. Essa história, assim, você vai me ver um pouco chorosa, mas porque mexe muito comigo. Ainda mexe muito comigo. Porque é minha história. É a minha história. Quando a gente conta a história da gente, a gente vê como que Deus ele é perfeito. De qualquer forma, eu vou tentar correr um pouquinho. Meu filho foi o meu melhor amigo, é o meu melhor amigo. Sandro saía e passava a noite na rua. Isso aí já se passou, gente. Vamos colocar aí quase 10 anos de grande luta, tá? Sem dormir, sem comer, indo e voltando para a igreja, tendo os altos e baixos com Deus. E Deus sempre enviava pessoas falando, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar daquele, eu estou livrando ele, mas fique comigo, eu sou o Senhor teu Deus, deixa que ele eu cuido, faz a minha obra. E eu dava mais ouvido à voz do inimigo do que Deus. Eu olhava tanto o problema que eu estava vivendo que eu não conseguia ver restauração, restituição. Eu só via tristeza, dor, desânimo. Gente, era a coisa pior. Eu vivia as piores coisas da minha vida. Quem conhece a minha história sabe. Quem viveu em meus sofrimentos sabe. Quem viu chorando muito sabe. Quem viu gritando desesperadamente por tantas coisas sabe. Eu entrava em guerras, de entrar em brigas para defendê-lo, por causa de jogos. Eu fiz tanta coisa, gente, que hoje eu me olho e fico, meu Deus, só o Senhor para ter me livrado de tantas coisas. Então, só para você ter entendimento que o meu casamento ele era para ser dado totalmente errado. Era para ser totalmente aquilo, sabe? Hoje era para mim ser uma outra pessoa, ter uma outra vida. Mas quando o Senhor tem um propósito, nada pode frustrar os planos do Senhor. Mas se a gente não for obediente, a gente fica 40 anos no deserto. Em vez de ficar só 40 dias. De repente o plano que o Senhor tinha para realizar na minha vida, que tem realizado hoje, tinha realizado há 10 anos atrás. Ou há 24 anos atrás.
Mas não, a minha desobediência, as minhas murmurações, as minhas lamentações, a minha incredulidade, a minha falta de fé, a minha impaciência, a minha inconstância me fez viver 20 anos no deserto. Ei, eu não sei quem vai ouvir esse áudio, quem vai ouvir esse vídeo. Eu não estou nem preparada para isso, mas me foi pedido para contar um pouco do meu testemunho. Eu estou aqui para contar. Passou-se 10 anos. Veio a pior das piores coisas. Passou-se 6 anos. E ele teve uma pancreatite aguda. Ficou 14 dias dentro do hospital, sem poder botar um pingo de água na boca, com um cano no nariz. Eu achava que ele estava morto. Pela forma que eu peguei ele em casa, todo amarelo, com a barriga toda inchada. Eu tinha ido passar uns dias para passear na minha mãe, mas preocupada em casa. Eu nunca tive um passeio, uma vida familiar boa. Eu não tinha passeios com ele, eu não tinha nada. Era aquele casamento mesmo ali de casa. Eu sempre fui uma dona de casa, minha mãe me ensinou muito bem isso, mas eu não tinha vida. A minha vida era casa para cuidar do filho, cuidar dele e pronto. Eu voltei a estudar, que eu tinha parado de estudar, mas depois parei de novo. Mas então a minha vida parou. A Natália, ela parou com tudo para viver uma vida de um casamento. Eu procrastinei. Eu fui para quase 112 quilos. Só comia. E só bobeira, né? Porque eu não tinha nem condição de ter uma alimentação boa. Mas eu estava ali. E aí ele ficou doente. Eu cheguei de viagem da minha mãe com os meus pais e ele estava lá. Acho que se a gente demorasse mais um pouco, ele morria. Mas Deus tinha um propósito. E estava ali, fomos para o hospital e ficou internado. Ia visitar. Meu filho via ele pela janela, porque não podia entrar, porque ele era pequeno. E assim foi indo. Teve alta. O médico virou para ele e falou assim: você acha que cachaça é água? E ele falou: você não bota mais bebida alcoólica na boca. Ele saiu dali e foram 6 meses abençoadores. Ele parou, tomando medicação. Um dia eu vou passear na minha avó. Quando eu estou lá, ele me liga. E já com a voz transformada, a gente conhece. A gente conhece pela voz, pelo olhar, por tudo, pelos gestos, que já está tudo mudado. Pronto, acabou meu final de ano com a minha família. E eu ali. Eu não tive, gente, durante muitos anos da minha vida, o que era Natal, Réveillon, festas. Eu não tive nada disso. Porque toda vez que tinha era um problema. Era bebida atrás de bebida e a pessoa se transforma. Ele era insuportável. Muito bom, mas insuportável quando bebia. Chato, ignorante e, ao mesmo tempo, muito brincalhão, zombador. E eu vi aqueles 7 animais que se fala que quando o homem ele está na mão do inimigo, parece que se incorpora. E aí que eu falo, tem a bebida e vem a mão do inimigo em cima. E o inimigo faz a pessoa de palhaço. O inimigo faz da pessoa como se ela realmente está na mão dele. E esfrega na nossa cara. E a gente, como servos de Deus, mesmo desviado, fica ali, meu Deus, eu estou vendo o próprio inimigo na minha frente. Quantas vezes ele se manifestou dentro da minha casa? Eu tinha um sofá que era até dos meus avós, falecidos já. Um dia ele se enfiou embaixo daquele sofá e eu não me lembro como que ele conseguiu entrar. Mas ele ficou embaixo daquele sofá, gente. Era um sofá minúsculo. E saiu dali de uma forma que eu levantei, vamos tomar banho, voltei para a cama
e foi dormir. Gente, é muita coisa. A história é muito longa. Eu, Natália, tenho 40 anos. Eu louvo a Deus que muitas pessoas ainda falam assim, não, nem parece que você tem 40 anos, mas eu tenho 40 anos. E que 40 anos bem vivido. Eu tenho prazer de falar, eu tenho 40 anos, vou fazer 41. Porque glorificado seja o nome do Senhor. Por tantas coisas que eu já passei e por tudo que eu sei que o Senhor me ajudou a passar. E hoje estou de pé. Então, irmãos, passou esse tempo, ele voltou para o alcoolismo e voltou para droga. Aí o negócio apertou. E eu comecei a tentar me firmar os passos no Senhor. Em 2010 eu tive que ter uma mudança, fiz essa mudança, aí eu retornei para a igreja e fiquei firme, mas ele não. Ele me levava na porta da igreja e ia embora, às vezes me voltava, já estava zoado, e assim fui indo, eu com meu filho, sempre caminhei, eu e meu filho. E ganhamos uma bênção do Senhor, que foi o nosso primeiro carro, através de muita oração, muito choro e muita petição minha, muito clamor. Eu tinha um sonho, Deus realizou muitos sonhos na minha vida, mas o maior sonho que eu sempre tive foi de ter restituição na minha família. Em 2010 para 2011, começou a acontecer grandes outras coisas que eu não gosto de lembrar, mas é necessário a gente lembrar de onde o Senhor nos tirou, para que a gente não volte para lá. Mas muitas coisas aconteceram que eu realmente falei, agora acabou, não tem mais jeito, não dá mais, e eu vou viver minha vida. E ali eu fui, conversei com ele estava trabalhando em São Paulo, e eu falei com ele, agora eu vou curtir minha vida, vou divertir. E eu fiz umas escolhas terríveis, que foi, vou me divertir, vou no baile, o tempo que eu perdi, e olha, estava perdendo mais tempo ainda. E fui ao baile, me diverti, ele disse que ia provar para mim que ele me amava, que ele ia respeitar esse processo, mas que eu não viesse fazer nada além do que ir no baile, né? E a gente se respeita nisso, se respeitou. E aí eu peguei e falei, eu vou me divertir, que eu preciso. Eu cansei, eu me revoltei, por já estar há mais de 10 anos num relacionamento que eu não conseguia ver restauração. Eu vi algumas mudanças, algumas bênçãos do Senhor, mas o que eu queria era a restituição da minha casa. Bem, passou e ele cada vez mais entrou de cabeça em coisas que não era para ter entrado. Começou a desaparecer, eu ter que andar atrás e saber onde que tá, onde não tá. E eu só pensava nisso, vai morrer, vai chegar notícia para mim. O que eu faço? Mas eu não tinha coragem de desistir. Afastado do caminho do Senhor, eu estava no baile. E eu tinha emagrecido muito, fiz reeducação alimentar. Comecei a me amar, olhar para mim e falar, não, peraí, chega. Eu comecei a prestar atenção em mim, mas somente no meu físico. E que eu precisava cuidar de mim. Mas não estava querendo ir para a igreja. Eu sabia que eu tinha que retornar, mas ainda não era o tempo. Eu achava que não era o tempo, né? Aí foi pro baile. Fui curtir um baile. Fui num saltão, toda muito bem arrumada, tava com os cabelos longos e fui. Chegando lá, me diverti por alguns instantes. E nisso eu encostei na parede do local. E o Senhor olhou ali direcionado para mim e me fez olhar todos que estavam ali. E eu senti nitidamente o Espírito Santo de Deus falar comigo assim, o que você está fazendo aqui?
Eu olhei os jovens que estavam comigo, porque eu ia e eu ainda ia com os jovens, porque as mães só deixavam ir se fosse comigo. É para você tirar eles daqui e não você estar aqui, naquele mesmo horário. Eu falei assim, meu Deus, não é mais para mim isso. Por isso que se fala assim, a gente não presta nem mais para desviar quando o Senhor, Ele tá ali, ó, cutucando, falando, volta, volta. A gente não sabe nem mais o que é desviar, não sabe nem desviar mais, não presta para isso. Nunca mais voltei. Saí, chamei todos no mesmo horário, sei que muitos ficaram chateados. Um hoje, infelizmente, morreu. Pegou uma doença, essa vida louca e foi embora. Muitos ficaram chateados ali comigo. Mas eu falei, gente, eu preciso ir embora agora. A partir dali, eu comecei a visitar a igreja, a voltar aos poucos, e pedindo a Deus que Deus me ajudasse para que eu pudesse ser melhor. E ali a ter compreensão do que estava acontecendo. Mas ainda assim não retornei totalmente para a igreja. Ficava em casa, passando as minhas mazelas. Comecei um trabalho secular, porque eu sempre trabalhei por conta própria, né? Sou cabeleireira, manicure. Nem reparem aqui, porque eu levantei, Deus mandou fazer isso. Quando o Senhor manda, a gente tem que fazer. Não é boniteza, vocês não tem que ver nada bonito, vocês têm que ver o que o Senhor fez na minha vida. Isso é o que importa. Então, eu parei com o meu trabalho, falei, não vou continuar trabalhando com a cabeleireira, eu preciso de um dinheiro fixo, e eu estou muito, sabe, nos altos e baixos financeiramente, e pronto, Deus me abriu as portas, e eu não queria ter mais filhos. Eu falava assim, eu não quero mais ter mais filho, porque eu vou ter filho para ficar passando o que meu filho passou, o que passa. Não, Senhor, não. Eu tinha muito medo também da gestação, porque a gestação do Mateus foi ótima, mas para ganhar ele, né, foi muito difícil para mim. Não tinha condições financeiras, né, para pagar um parto, para estar tendo um acompanhamento melhor. Mesmo os meus pais estando sempre ali me ajudando, vocês vão sempre ouvir falar dos meus pais, porque eles são os meus alicerces de tudo, até das minhas não desistências, tá? Então, eu consegui um trabalho entre quase 30 mulheres para uma pessoa que nunca tinha trabalhado com isso, mas por falar muito, por ter uma boa explanação, explicação, um desenrolar, eu consegui, entre quase 30 mulheres, a única vaga. E nesse tinha plano de saúde, tinha, sabe, tantas coisas boas. E dali eu comecei a brotar no meu coração de ser mãe novamente. Mas como é que eu ia ser mãe novamente com meu esposo mais afundado no fundo do poço do que outra coisa? Como? Minha vida não estava transformada para que eu pudesse ter uma filha, um filho novamente. Eu só pensava que tudo ia acabar mesmo. Eu precisava me restabelecer para que eu pudesse, se amanhã depois não tivesse ele comigo, né? Mas eu poderia ter uma vida melhor, porque uma coisa eu falo, um ponto fortíssimo, trabalhador nato, honesto. Eu sei que no passado foi diferente, mas ele sempre foi trabalhador. O tempo que eu tô casada com ele, se ficou desempregado algumas poucas vezes, foi no começo mesmo do relacionamento, porque a bebida não deixava pegar aquele, sabe? Mas mesmo assim, ele não deixava de não trabalhar. Ele trabalhava em curral, ele trabalhava tirava leite pro pai lá do curral, ele andava de bicicleta, gente, de madrugada, sabe? E ele tentava de tudo, de tudo. Era isso que não me deixava, acho que, esmorecer, porque ele sempre foi muito honesto, muito trabalhador. Eu via um esforço nele que ele não tinha força, mas eu não sabia o interior da alma dele, o que ele sofria. A gente não sabe da vida das pessoas, gente.
um casamento é uma união de duas pessoas que vêm de conflitos, que vêm de emocional, que vêm de traumas. E quando se encontra, eles ali vai demonstrar cada um a sua vida. Só que aí é a hora que, quando se fala que quando nós estamos na presença do Senhor, a gente vai saber lidar com certas coisas. Não, é nesse momento que precisamos compreender que precisamos de Deus em todo o tempo. No começo, no meio e no fim do relacionamento. Não podemos entrar no relacionamento de cabeça sem Deus. Porque Deus é o principal, Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento de todas as coisas. E se eu tivesse feito isso lá atrás, eu tenho quase 100% de certeza que eu hoje teria sido... A minha vida teria sido muito diferente. O ministério que Deus tem na minha vida teria sido antecipado. Muita coisa, mas eu precisei passar por isso. Para acordar, para hoje poder alertar as pessoas, para que a minha vida seja um testemunho, para que as pessoas vejam que não é a mão da gente, não é o braço da gente, mas sim Deus Todo-Poderoso que transforma a vida da gente. Somente Ele transforma o homem. Somente Ele pode transformar, restaurar, curar. Só Deus pode todas as coisas. E quanto tempo eu lutei com a força do meu braço e não era para lutar com a força do meu braço. Então, irmãos, você que precisa ter fé para a restauração da tua vida, do teu casamento, da tua casa, dos teus filhos, creia que Deus restitui. Então, eu tive a oportunidade de começar a pensar numa nova gestação. E nisso começou a brotar dentro de mim uma fé. Que de repente poderia sim, essa gestação ser uma mudança para a vida de Sandro. Porque ele já estava, de vez em quando ele ia na igreja, eu já comecei a sentir nele um temor, comecei a sentir que ele queria ser tratado, que ele começou a ir no médico para procurar tratamento. Comecei com ele correndo atrás, fui. Então, assim, às vezes é físico, emocional e espiritual. Tem que ser tratado todos eles. O Senhor cura, salva e liberta. Mas se precisar de um médico, vamos correr no médico. Porque o Senhor, Ele deu capacitação para o médico, para que tenhamos médicos aqui estudados para cuidar da vida da gente. Então, se for preciso, irmãos, eu não sei para quem vai ouvir, mas se está acontecendo isso dentro da casa, busque primeiramente a solução espiritual, busque Deus, busque todas as forças. Tá dando tudo errado, porque quando eu comecei a buscar o Senhor, o troço ficou pior. Aí eu falei, não, mas agora eu não vou desistir, não. Eu entrei para dentro do meu quarto, fechei a porta e eu gritava, que os vizinhos escutavam eu dizendo, Deus me socorre, porque eu não aguento mais. Mas eu tive pessoas, pastora Fátima, pastor Valério, da Luz e Vida que me ajudou, pastor Dailton, pastora Cida que me ajudou, pastor Severino Lamartine, quantas pessoas me socorreram nos momentos piores da minha vida, pastor Eduardo de Teresópolis, pastor Zilmar. Quantas pessoas eu tenho que me abençoaram, que correram, que me deram suporte para que eu passasse pelos processos da vida. Então, querido, digo que tem pessoas que vão ser levantadas para te socorrer nos momentos mais difíceis da tua vida. Mas você não pode deixar de olhar para o alvo que é Jesus, porque se eu deixasse de olhar ali para o Senhor, mais uma vez eu ia esmorecer e a bênção iria se atrasar ou nem iria acontecer. Então, eu peguei ali e tive a Sofia. A Sofia veio de presente para a nossa casa, mas o Sandro continuou a ter os mesmos problemas, mas começou a ter as mudanças. Ele começou a olhar e ver que não dava mais para continuar tendo aquela vida. Quando Deus começa a entrar, Ele começa a mexer. Por isso na palavra de Deus fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade não consegue ser o mesmo. Ei, se está faltando ter mudança na tua vida, provavelmente o conhecer a verdade ainda não entrou totalmente no teu coração. Você tem que se deixar ser lapidado, ser moldado, ser curado pelo Senhor para que você comece a ser transformado.
Ei, não tem como a gente conhecer a verdade e continuar sendo o mesmo. Eu sei que é difícil, as nossas emoções, a nossa vida secular, às vezes nos retira do plumo, da direção, mas Deus, Ele é com a gente em todo o tempo, e Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá o bálsamo quando a gente está aflito, quando está machucado, está com a alma sangrando. Somente o Senhor pode todas as coisas. E ali o processo foi começando a acontecer, e ali eu comecei a enxergar que Deus estava começando a fazer algo, mas eu precisava me posicionar. Então eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais servir ao mundo. Eu cansei. Me aceita de volta, Senhor. Deixa eu voltar para casa. Quantas vezes eu sonhei de estar ajoelhado dentro da igreja, com Deus, orando, com meus irmãos. Quantas vezes eu tive sonhos olhando o céu aberto e o Senhor me deixando para trás. Quantas vezes Deus veio em sonho e ministrou sobre a minha vida, dizendo: ei, Natália, desperta, acorda, já passou a hora, eu preciso fazer a obra na tua vida, mas você precisa se posicionar. Ei, eu precisei sair da minha zona de conforto. Eu precisei de parar com os choros, com os gritos, com as minhas inconstâncias, para que Deus pudesse vir e agisse na minha vida de forma sobrenatural. Eu quero, querido, que nesse dia, você que ouva essa palavra, que ouça, que escute o que o Senhor está falando, se posicione, porque o Senhor só vai trabalhar e só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele e com a palavra dEle. Enquanto você cuida do que é do Senhor, o Senhor cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida da tua parentela. Mas enquanto você fica cuidando só de casa e esquece de cuidar da obra, nada vai acontecer. Eu aprendi, eu precisei passar pelos piores dores na minha vida, pelas piores percas na minha vida, pelos piores processos na minha vida, para compreender que maior é o Senhor em todas as coisas. O diabo não tem vez, o diabo não pode, ele não tem poder na tua vida quando você fecha as brechas. Eu precisei fechar brecha, eu precisei parar com legalidades que eu estava dando, eu precisei de parar com conversinhas, porque o diabo levanta, meu filho, coisas grandes na tua vida achando que vai ser para melhorar, e não, é para destruição. O Senhor, Ele mostra pra gente tudo que está em oculto e encoberto. O diabo não, ele tampa tudo. Ele te mostra uma bandeja perfeita, com frutas lindas por fora, mas por dentro tá tudo podre, tá tudo contaminado, somente te levando pro inferno, te levando pra destruição e querendo destruir a tua família. Ei, tu foi levantado como coluna na tua casa, tu foi levantado como coluna na tua família. Então se erga, se ponha de pé e faz o que o Senhor tem mandado você fazer. Oh, na palavra de Deus fala: coloque-te de pé, porque eu quero falar contigo. O Senhor não vai ficar falando com ninguém prostrado, não, na inconstância, não. O Senhor vai falar com aqueles que se posicionam. Então nós precisamos nos posicionar para ver o que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ei, resumindo, 20 anos de casada. Vou fazer 24 anos de casada agora. Com 20 anos de casada, o Senhor restaurou a minha sorte. Com 20 anos de casado, o Senhor restituiu tudo aquilo que o diabo me fez perder. Com 20 anos de casado, depois de tanto sofrimento, de tanto choro, de tanto lamento, a restituição veio do meu lar, a restauração do meu casamento, a conversão do meu esposo. E hoje ele é obreiro na casa do Senhor, junto comigo. Eu choro porque isso me alegra o coração de saber que eu tenho um Deus. E esse mesmo Deus que fez na minha vida é o mesmo Deus que fará na tua história. Então por que temer? Por que você não quer prosseguir? Ei, somente o Senhor pode fazer. Você não pode fazer. Ninguém pode fazer por você.
Meus pais, meus amigos, meus parentes, ninguém pôde fazer por mim aquilo que eu precisei fazer. Se posicionar para que Deus mudasse a minha história. E eu creio que você será transformada, que você será transformado. Se você está caído no poço, se você está destruído, se é o vício da bebida, da droga, te tirou anos de vida, de felicidade, eu declaro sobre ti nessa manhã, na manhã dessa sexta-feira, que será restituído 100 vezes mais. A alegria vai voltar, a festa vai chegar e você contará testemunho como eu hoje posso contar esse testemunho. Ainda é muito pouco, o tempo passa muito rápido. Mas eu sei que ainda tem muitas coisas para que Deus continue a fazer na minha vida. Eu sei que passo por grandes tribulações, por grandes situações. Se levantam tantos Sambalates e Tobias e Gesem contra a minha vida. Mas eu continuo posicionada. Sabe por quê? Porque não é o homem que fará por mim. Mas é o Senhor dos Exércitos, o general de guerra, o Rei dos Reis, é que faz todas as coisas na minha vida. Então, creia, eu fui restituída. Eu tenho uma família. Hoje eu viajo. Hoje, uma vez por ano, eu vou para a praia, vou com a minha família. Hoje, eu tenho descanso, porque eu sei onde meu esposo está. Hoje, eu durmo tranquila, porque eu sei aonde ele está. Quando não está no trabalho, está na igreja, está na obra do Senhor. Está trabalhando para o Senhor. Então, que essa manhã seja renovada a tua fé, a tua esperança. Deus é contigo, Ele muda a história. Não desista da tua família. Não desista dos teus filhos. Lute. Pode ser ruim. Pode doer. Pode ter momentos de você não levantar da cama, porque eu tive tantos. Mas você vai olhar para o Senhor e vai dizer: quem me fortalece é o Senhor. E a salvação é individual. Eu preciso ser salva pelo Senhor. E aí todas as coisas vão acontecer. Que Deus te abençoe. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo venha habitar sobre o teu coração nessa manhã, nesse dia, nessa noite. Não sei qual dia que você vai assistir. Mas que toda palavra de maldição venha cair por terra agora em nome de Jesus. Toda dor, toda mágoa, todo remorso, todo rancor venha ser destruído agora em nome de Jesus. E que você se levante. Porque grandes são as promessas do Senhor sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Em nome de Jesus, fica com essa palavra, ouça com carinho. Pode ter certeza que para mim está fazendo isso hoje é porque o Senhor mandou. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o rosto do Senhor venha resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Em nome de Jesus.